Vem comigo mais uma vez, estamos aqui juntos para falar sobre fundos de investimentos e sua classificação perante a CVM. Cuidado, a CVM, ela classifica, ela tem classes de fundos de acordo com os ativos que este fundo compra. Por exemplo, aqui está um pouquinho mais claro, tá? De acordo, quando tu entra num fundo de investimento, né, a tua ideia é dar o dinheiro para alguém cuidar e esse alguém comprar ativos de acordo com aquilo que tu imaginava que tu ia correr risco. Tu imagina que você queria entrar num fundo de renda fixa e o cara vai lá e compra ações. Putz, não é o risco que tu queria correr, tu entendeu? Tu entrou aquilo imaginando que, essa festa que eu entrei aqui não era bem o que eu tava pensando. Tipo, sei lá, era uma festa de carnaval infantil, eu achei que era de adulto, ou o contrário, ou seja, não é para isso que eu quis entrar aqui. Então, para ficar bem claro, tem que ter uma faixa lá na frente dizendo festa de carnaval infantil, para que tu não entre numa festa de criança imaginando que seja uma festa de adulto, porque óbvio, daí tu não vai encontrar as coisas que eventualmente tu gostaria de ter encontrar numa festa de adulto. Ah, quero beber um negocinho, quero me divertir, quero dançar, quero encontrar alguém para namorar, talvez não é no lugar com a festa de criança. Então é óbvio que tem que estar lá fora escrito festa de criança. Para os fundos é a mesma coisa. Um fundo de ações tem que estar escrito fundo de ações, porque ele compra ações. Um fundo renda fixa tem que estar escrito fundo renda fixa, porque ele compra ativos de renda fixa. Um fundo que é atrelado à moeda estrangeira tem que estar escrito fundo de fundo cambial, seja ligado à variação da moeda estrangeira. Vai estar escrito numa faixa na frente da porta de entrada. Como é que o fundo trabalha com isso? No nome do fundo tem que vir a classe o qual ele pertence. Isso faz com que esse cara tenha clareza de que fundo que ele está entrando. E as classes, a CVM falou assim, ó, a tua classe vai ser de acordo com quais ativos tu compra. Meio óbvio isso, né? Então, se tem um fundo de ações, é porque tem que ter pelo menos um percentual X em ações. A maioria sempre. Então, se esses percentuais que você tem que decorar, que vai ser umas 2 ou 3 questões da tua prova, é um conteúdo um pouquinho mais chatinho, assim, porque envolve agora, assim, muita questão de decoreb, menos de lógica, e é uma parte um pouco mais chata, mas, enfim, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nela e se eventualmente cair na tua prova, tu vai estar preparado. Vai cair 2 ou 3 questões, tá? Aí o que acontece, tá? As classificações da CVM, ela divide basicamente em 4 grupos, né? Renda fixa, ações, multimercado e fundos cambiais. Cuidado, porque olha só, nas subclassificações tem renda fixa a curto prazo, e aqui começa um pouquinho da confusão, porque tu te confunde com curto prazo para fins tributários. Então a questão tem que deixar muito claro se ela está falando para fins tributários, para imposto de renda ou para classificação CVM. Tá? A gente vai ver que tem umas diferencinhas, tá? Fundo renda fixa referenciado, renda fixa simples, dívida externa e crédito privado. Tu vai ver que os nomes vão te ajudar a lembrar. Ações tem o subclassificação de mercado de acesso, o multimercado também pode ser considerado como crédito privado e o cambial também como crédito privado. São subclassificações. Então, beleza. Vamos ver cada uma delas, já que não tem como fugir, né? Vamos embora. O que é um fundo de renda fixa? O que ele compra? Ele vai comprar ativos de renda fixa, ligados a quem? A taxa de juros ou índice de preços. Taxa de juros aqui, por exemplo, pode ser a taxa Selic, que é a taxa de juros doméstica, né? Então, se aparecer taxa de juros doméstica, eu estou falando de renda fixa. Ou a taxa CDI, que é a taxa de juros. O índice de preço seria o quê? Olha, IPCA, IGPM, etc. Aí o que acontece na prática é o seguinte, para ser um fundo de renda fixa, tem que comprar no mínimo do teu patrimônio líquido do fundo, ou seja, do dinheiro todo que tem no fundo, no mínimo 80%, tem esse número mágico que tem que decorar, no mínimo 80% tem que comprar nesse tipo de ativos. Ativos de renda fixa ligado à taxa de juros doméstica, taxa de juros interna, a Selic, né, doméstica aqui interno, ou a índice de preços, ativos ligados a índice de preço. Número mágico, 80%. Taxa de performance somente pode ser cobrada quando for um fundo destinado somente para os caras que têm mais grana, os investidores qualificados, tá? Próxima, de novo, é muito decoreba aqui, né? Fundo renda fixa, curto prazo. Aí olha só, aqui tá um pouquinho de confusão, aqui eu vou perder um pouquinho mais de tempo, investir tempo contigo. Para fins de classificação tributária, para pagar imposto de renda, o curto prazo é aquele fundo que tem prazo médio da carteira de até 365 dias. Para o curto prazo para a classificação CVM, ele tem um prazo médio da carteira
inferior a 60 dias e prazo máximo de cada um dos ativos que compõem de 375 dias. Ou seja, a idade individual de cada um, no máximo 375. E o prazo médio da carteira, 60 dias. Ok? Esse é o fundo de renda fixa a curto prazo para CVM, que é diferente da classificação curto prazo para tributário. Eu sei, mas não é culpa minha. Eu tô tentando te ajudar. Eu te juro, eu sei que é... Putz, dá vontade mesmo, mas calma, vai dar tudo certo, eu te prometo, tá? Então, não te estressa também, porque isso aqui é uma questão só, se cair curto prazo, não te estressa. Calma, gente, calma. Eu tô aqui com vocês, eu vou até o final. Eu vou lá fazer a prova com vocês, tá? Isso eu não vou, mas enfim, poderia, né? Tá bom? Este título renda fixa, ainda estamos no segmento renda fixa, ele vai comprar mais ou menos a mesma coisa, títulos públicos federais ou privados ligados à taxa Selic, taxa doméstica ou índice de preços, tá? Derivativos somente para hedge. O que é hedge? Hedge é proteção. Então, só posso dar derivativos para me proteger. Derivativos são instrumentos financeiros, tá? Que podem fazer com que eu ganhe muito dinheiro, mas expor a risco. Ou posso só me proteger. Só quebra proteção, porque é uma renda fixa. E a taxa de performance é a mesma coisa. Não pode ser cobrada, a não ser que seja para investidores qualificados, tá? Então, cuidado, que tu pode confundir com o curto prazo para fins tributários e o curto prazo aqui da CVM, tá bom? Ok, mais um pouco. O que é o referenciado? Olha só, referenciado, ele está referenciado em algo. Então, olha, Fundo Santander, renda fixa, ou seja, ele é uma renda fixa, referenciado, ele é referenciado em quem? No CDI. Ou seja, ele segue o CDI. E a mesma coisa, olha só, o que ele vai comprar? No mínimo, 80% em títulos públicos e ativos de baixo risco de crédito. E, entre esses ativos, tem que ser 95% pelo menos em ativos que acompanham um determinado índice. Então, se ele é referenciado no CDI, 95% do que ele compra tem que ser em ativos ligados ao CDI. Porque ele está referenciado no CDI. Ele sempre vai dizer quem que ele é referenciado. Olha, referenciado Selic. Olha, referenciado, sei lá, IGPM, sei lá. Essa é a ideia básica, ok? Aí, os percentuais mínimos, né, tem dois números mágicos, 80% no mínimo ligados a títulos públicos ou ativos com baixo risco de crédito, ou seja, com baixo risco de dar calote, e 95% com ativos ligados a quem ele faz referência. Mesmas regras de proteção e para taxa de performance. Ok, aqui é um cara novo que a prova tem adorado pedir, tá? Esse aqui é o renda fixa simples. Como o próprio nome diz, ele é mais simples. O que ele compra? Presta atenção aqui, ó. O que ele compra? Olha só. Ele compra só título público federal. Ele compra só título público federal. E títulos do governo são considerados zero risco. Ou ativos privados que têm o mesmo risco do título público federal. Ou seja, os grandes bancos são considerados com o mesmo risco do governo, de não quebrar. Então, renda fixa simples, que é mais simples, ele pode comprar isso aí. Olha o detalhe aqui, um renda fixa normal tem que investir no mínimo 80%, né, que tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, o renda fixa normal, ó, mínimo 80% em títulos de renda fixa. O renda fixa simples é praticamente todo o dinheiro dele, 95%, em ativos de baixíssimo risco. Por quê? Porque ele é um tipo de risco, um tipo de fundo que não precisa nem API, que é análise de perfil de investidor, ou seja, não precisa assinar o API, e não precisa de termo de adesão. Olha que loucura, o cara entra no fundo sem assinar. Você pode ligar pro cara, eu tô te colocando nesse fundo, ok? Você não precisa assinar. Por que isso, gente? Porque é um fundo com extremamente baixo risco. Então não vai perder dinheiro aqui, essa é a ideia básica, ok? Então, esse é um novo fundo que foi trazido em 2014, e que caiu na minha prova, que eu fiz esses dias, inclusive, tá? Que ele traz justamente essa questão de ser mais simples a sua contratação. Fundo renda fixa simples, número mágico 95. Título da dívida externa. O que é dívida externa? Temos aqui a União, ok? Deixa eu só fazer melhor isso aqui. Temos aqui a União, né? O governo federal, ok? E como tu bem sabe, o governo federal emite títulos públicos. Quando ele emite títulos públicos, é um título da dívida do governo. Se ele emite títulos públicos aqui no Brasil, se chama dívida interna, e se ele emite títulos públicos no exterior, se chama dívida externa, porque são títulos emitidos no exterior. Então, é tipo o CDB do governo, né? É uma dívida do governo. Então, quando um fundo compra títulos da dívida externa da União, ele é renda fixa, porque os títulos que o governo emite são renda fixa, mas é título da dívida é um fundo renda fixa, dívida externa. Então, ele compra títulos que o governo emite no exterior.
Quanto é que ele compra? No mínimo 80% é o número mágico. Renda fixa, a maioria é 80%, tá? Salvo o simples e o referenciado, que é 95% como adicionais, tá? Aí, crédito privado. O que é crédito privado? Eu tenho basicamente dois emissores, tá? De títulos, né? A União, que é título público, ok? E eu tenho os entes privados. Não é entes, né? As instituições privadas. Bradesco, Banco do Brasil, Gerdau. E esses aqui são privados. Naturalmente, o privado, né, ele tem mais risco que o governo, teoricamente. Ou alguns têm risco igual, mas nunca vai ter menos risco. Então, sempre que um fundo quiser investir mais de 50% da sua carteira em ativos que não são da União, ou seja, não é do governo, ele tem que se chamar crédito privado, porque ele compra mais da metade da sua carteira em crédito privado. Para isso, ele tem que ter um destaque no termo de adesão, termo de ciência de risco, porque o cara está com mais risco, teoricamente, tá? Essa é a ideia. Aí o fundo de ações. Fundo de ações, talvez o mais simples, mínimo 67% em ações ou títulos ligados a ações, permite taxa de performance. Também tem ações de mercado de acesso, tá? Ele compra ações de empresas que estão no mercado de acesso. É como se fosse empresas que estão treinando para entrar na Bolsa de Valores, não entraram ainda, chama mercado de acesso, um nível abaixo da Bolsa de Valores. Tem fundos que compram só as ações para fomentar essas empresas, chama fundo de ações mercado de acesso, basicamente, tá? Se a gente andar mais um pouquinho, tem também fundo cambial, que é também 80%. De novo, o fundo cambial nem sempre ele vai comprar dólar. Pode ser fundo cambial e euro. Ele vai comprar moeda estrangeira, que pode ser dólar, mas não necessariamente vai ser dólar. Quanto que ele compra? 80% no mínimo. São os números mágicos. De novo, não tem muito que eu te passar sobre essa matéria. Tem que ler isso aí e tentar pegar de alguma forma. O multimercado, aqui sim eu posso te ajudar um pouquinho mais. O que é? Ele vai pegar o dinheiro e vai colocar em vários mercados, como o próprio nome diz. Ele vai colocar talvez em dólar, talvez em ações, talvez em renda fixa, talvez em título público federal. Ou seja, ele vai diversificar onde ele achar que está melhor. Aí talvez ele saia totalmente de dólar e bota mais em ações, de acordo com o momento. Ou seja, o nome multimercado, vários mercados. Tá? Então é onde o gestor efetivamente consegue trabalhar com maior liberdade aí para escolher os ativos. Tá? Aqui um grande resumo. Tá? Isso aqui é bem legal. Isso aqui, de novo, tem 2 ou 3 questões de prova aqui, só nesse resumo aqui. Normalmente cai isso, tá? Então isso aqui é bem importante para ti. Aquilo que eu já te expliquei, dá uma lida aí que vale a pena, tá? E chegamos naturalmente no como é que caiu na minha última questão. Eu te falei que tinha caído fundo simples, né? Ó, pause no vídeo, vê sem meu comentário e tenta voltar. Vamos lá. Seu cliente deseja uma opção de investimento com baixo risco, porém está com API desatualizado. Vamos lembrar que o API eu tenho que atualizar a cada 2 anos. E está desatualizado. E ele quer, sem atualizar o questionário, qual poderia ser a única opção de investimento que você teria recomendado? Sem API e sem termo de adesão, falando do fundo renda fixa simples. Porque como ele investe 95% em títulos de baixo risco total, pouco risco, então é a mesma coisa assim, tu não precisa fazer, sabe quando vai no parque de diversão lá? Aí tu fala assim, eu quero pular do bungee jump lá, assina um termo aqui, dizendo que tu sabe que tem risco e tal. Eu quero andar, mas eu quero andar só no trenzinho ali do Papai Noel. Isso aí não tem risco nenhum, qualquer um pode ir. Então, já que não tem risco, não precisa assinar um termo de risco. Essa é a ideia da renda fixa simples, tá? Não é CDB, não é fundo referenciado, também não é, muito menos ações, né? Todos os fundos precisam de termo de adesão e do API atualizado. Todos os produtos, de regra, né? Poupança é uma exceção disso aí, tá? As outras nem é considerado produto de investimento. Falou em fundos sem API e sem termo de adesão, renda fixa simples, porque ele é mais simples, inclusive a sua contratação, tá? Tá aí, ó. Letra A de amor, tecnologia embarcada, olha só que demais, olha ali. Nossa, animações incríveis, quase que a internet cai se fosse ao vivo isso aqui, tá bom? Então, dito isso, encerramos essa parte é mais chatinha, tem um recado pra ti, eu sei que essa parte é meio chata, mas acabou, acelera e vamos pra próxima, passamos aqui. De novo, esse aqui é o resumo da tua aula, certamente. Com isso aqui, tu tá bem preparado pra tua prova e aí não tem muitos mistérios, tá bom? Então, força aí, tamo junto, rapaziada, até a tua aprovação, beijo pra você. Dores, desconforto, náusea, refluxo, qualquer informação que precisa, tá aqui todas as minhas redes sociais. Me adicione, me pergunte, estamos à disposição, tá bom? Beijo pra você, até a próxima. Tchau!